de número, depois de terminada as 69 semanas, né? Diz assim: será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, aqui está falando sobre o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. O que aconteceu? 30 anos, 35 anos, 40 anos depois da morte de Jesus Cristo, você tem a invasão, né, de Tito Vespasiano. Naquele momento, ele era um príncipe regente, era o filho de César, mais tarde também, porque você vai falar, mas Tito Vespasiano era César. Era, realmente ele é elevado à condição de imperador um pouco depois, mas aqui nesse momento, ele ainda é só general do exército romano, né? Mas ele era filho de um César. Então, Tito Vespasiano invade Jerusalém e destrói o templo. É o que está escrito aqui. Depois das 62 semanas, ou seja, na semana de número 69, né, será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, que é exatamente no meio entre a 69 semana e a semana de número 70. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aí eu já li Mateus 24, que fala sobre o evangelho que será pregado, vou ler mais uma vez. Será pregado esse evangelho do reino, é Jesus falando, por todo mundo para testemunho de todas as nações, então verá o fim. Então Jesus está falando sobre essa 70ª semana, tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então a gente está pensando sobre as 70 semanas de Daniel, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo também fala a respeito. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, um acontecimento. E seja revelado o homem da iniquidade, segundo acontecimento. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a gente chama isso de profecia de duas referências. E o que é uma profecia de duas referências? A profecia de duas referências, ela consiste em estar falando de algo circunstancial, ambientado naquela geração, mas também fala de algo amplo, muito mais além do que aquilo que está acontecendo na circunstância. Exemplo, Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. Quando você lê Ezequiel 28, faça esse exercício depois. Lê Ezequiel 28, você vai ver que ele está falando do rei de Tiro. Mas conforme vai passando o capítulo, o escritor, o profeta Ezequiel, sai da condição do rei de Tiro e começa a falar de Satanás. Exatamente o que acontece em Isaías 14. A mesma coisa. É uma profecia de duas referências. Por quê? Isaías 14, ele começa a falar do rei da Babilônia. Mas no meio do capítulo 14 de Isaías, ele começa a falar do diabo. Exatamente o que faz Jó, capítulo 38, a mesma coisa. Jó, é engraçado o livro de Jó, nesse sentido, porque o livro de Jó faz uma pergunta, duas perguntas para Deus, e Deus enche Jó de perguntas. Fica 5, 10 capítulos só fazendo pergunta para Jó. É o contrário, é Deus que pergunta para Jó. Mas você percebe que na conversa de Deus com Jó, quando chega em Jó, capítulo 38, ele começa a falar de Satanás, das estrelas, né, do firmamento, que são os anjos, e ele começa a falar de assuntos que transpõem em muito aquela situação circunstancial de enfermidade de Jó.
Então a gente chama isso de profecia de duas referências. Isso acontece também sobre o livro de Daniel e alguns livros proféticos e escatológicos, tá? Então esse entendimento é o ponto de partida. Então, assim, é como se você tivesse num ambiente e aí você precisa da profecia das 70 semanas de Daniel para que ela possa nortear toda a nossa lógica de interpretação das profecias, principalmente as profecias escatológicas. Então é exatamente o que Jesus faz. Jesus, a partir do livro de Daniel, ele começa a pontuar os acontecimentos e a cronologia de fatos, não de tempo, mas de fatos, em cima das profecias, principalmente das 70 semanas de Daniel. Vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 1, já falei para você, não vou ler de novo, que é sobre a data que começa, que dispara a cronologia, né? Cronologia não, falei errado. O cronômetro das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque ali você tem a data, o mês, o dia, né? E o ano de quando começa o cumprimento da ordem, segundo o rei Artaxerxes, o rei Medo-Persa, quando ordena Neemias que volte para sua terra que Neemias nem conhecia, mas volte para sua terra e reconstrua a cidade e os muros de Jerusalém, e mais tarde Esdras vai lá, mais tarde não, antes disso, quase que no mesmo tempo, Esdras vai a caminho para reconstruir o templo de Jerusalém. Né? Esdras, um escriba, não era sacerdote, ele era um escriba, ele convoca alguns sacerdotes e convoca um remanescente do povo, muito pouca gente, para poder ir reconstruir o templo. Enquanto isso, Neemias, mais alguns anos depois, ele vai para reconstruir os muros de Jerusalém. Bom, então, dito tudo isso, eu vou falar dessas 70 semanas mais uma vez, depois eu volto ao livro de Tessalonicenses, só para você entender a continha. Eu falei para você que essa continha está no diagrama de um cara chamado Dr. Alva J. MacLean. Quem é esse homem? Esse homem é um grande teólogo. Eu poderia chamá-lo de dispensacionalista, não vou entrar nessa seara agora. Então, muitas coisas que você pode ler ali, pode ser que eu vá falar com você que não vou muito pela linha dele, mas o diagrama, né? Toda a maneira com que ele escreve esse diagrama é excelente, eu creio que seja perfeito, né, sobre exatamente todo esse tempo das 69 semanas de Daniel. Então eu vou falar para você aqui, olha. Então são 69 semanas. A gente já entendeu por que é 7 mais 62. Porque as 7 semanas diz respeito tão somente à reconstrução do templo. O templo de Herodes, que durou entre a reconstrução e, creio eu, o ministério de Jesus Cristo demorou 49 anos. Tá? Então são 49 anos, são 7 semanas mais 62 semanas, perfaz o total de 69 semanas. Quando você vai fazer essa conta, você precisa lembrar que o ano judaico é de 360 dias. E lembrar que o mês judaico é de 30 dias, não tem 31. Não tem o mês de fevereiro. É assim, é 12 meses, 30 dias, tá? Alguns falam que, na verdade, o ano tem 10 meses e outros falam que o ano tem 12 meses. Mas tudo bem. Mas tirando esses detalhes e também quando vai transportar do calendário judaico para o calendário gregoriano ou calendário romano, a gente tem uma certa diferença, né? Então, tudo isso, esse teólogo, ele fez toda a continha, e no livro dele, ele fala matematicamente cada continha. Se você quiser, você pode comprar Dr. Alva J. MacLean,
Eu não sei qual é a editora aqui no Brasil, né? Quando você pega na internet, geralmente o diagrama está em espanhol, mas no livro em português, o diagrama está em português, e você pega lá. E é um livro que. O título é As 70 Semanas de Daniel, mas é um livro mesmo. Então tem todos os detalhes ali. Então lá ele faz a conta. 69 vezes 7. 69 vezes 7, que são, né, 7 anos, então são 69, no livro de Daniel, são 69 semanas, ou seja, são 69 vezes 7 anos, vezes 360, porque o ano judaico é 360 dias. Dá 173.880. Eu só estou falando para você, não precisa marcar nada, fica tranquilo, é só para saber que esses dias começaram, esses 173.880 dias começaram a ser contados a partir de que evento? Exatamente a partir da ordem de Artaxerxes. Ele passou essa ordem, né, possivelmente dentro dos estudos, no dia 14 de março do ano 445 a.C. E quando terminou a 79ª semana? A 79ª semana terminou no dia... Por isso que eu falo para você que esse diagrama é perfeito. É o dia do meu aniversário. 1931 anos depois eu nasceria. Né? Eu nasci em 63, mas eu nasci no dia 6 de abril. Então, voltando aqui, é só uma brincadeira, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. 14 de março de 445 a.C. até 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. Que evento é esse? É exatamente o evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Daí eu falar para você toda aquela história em Mateus capítulo 21. Quem quiser, assista os outros vídeos. Tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Facebook. Tá lá detalhadamente tudo. Então você vai perceber que a entrada de Jesus, 4 dias depois, ele morreria, né, na cruz do Calvário, mas ele entra em Jerusalém no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo. São as 69 semanas ipsis literis, matematicamente, né, teologicamente estabelecido. Todas as escolas, uma boa parte delas, né, falam a respeito disso e concordam com isso. A única coisa, eu já expliquei para você, que quando fala do anticristo, esqueci o nome desse grupo agora. Deixa eu pegar aqui, só para não falar coisa errada. Eu esqueci o nome do grupo agora. Meu Deus, me deu branco. Deixa eu lembrar aqui. Para você ver o quanto eu escrevi, né? Tem um monte de página. Preteristas. Os preteristas, por exemplo, eu só vou dar são principalmente os grupos dos reformados, são os preteristas. Os preteristas, eles falam que tudo aconteceu em Antíoco Epifânio. Já contei para você a história. O livro de Macabeus, que é o livro apócrifo, é mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Houve a invasão, né, de Antíoco Epifânio, que era ainda, né, um remanescente herdeiro de todo o Império Greco-Macedônio, né, já era um descendente de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então ele entra lá na região. O povo judeu sempre foi um povo, vamos chamar assim, rebelde em relação às invasões. O povo resistia às últimas consequências, sempre foi assim, durante toda a história do povo judeu. O povo judeu tem uma identidade muito forte até os dias de hoje. Então ele entra e realmente acontece tudo que aconteceu. Ele faz vamos dizer assim, um acordo diplomático, principalmente com o grupo dos saduceus, que é o grupo dos sacerdotes.
para que ele pudesse entrar lá numa boa, na paz, só para dizer que estava invadindo, mas que deixava o povo com as suas culturas, a sua religião, não mexeria em nada. Aconteceu isso? Aconteceu, mas no meio do caminho ele altera completamente, ele vai para o Templo de Jerusalém, quebra muita coisa do Templo de Jerusalém, ele invade o altar, ele profana o altar, ele se alimenta de carne de porco dentro do templo, ele junta a carne de porco com as fezes de porco e manda o pessoal pintar as paredes douradas e tal do templo, da parte de dentro. Ele faz, ele destrói, ele mata. Eu já falei isso para você. Possivelmente, ele mata num dia. Tem uma matança de quase 100 mil pessoas, entre sacerdotes e civis do povo judeu. Dizem os historiadores, alguns deles, que ele chega a matar quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão naquela região, naquela cultura, dentro daquela época. 1 milhão é muita gente. E ele mata, ele destrói, ele arrebenta com tudo. Então, para esses chamados preteristas, né? Isso já aconteceu com Antíoco Epifânio. E eu falo para você, desculpe, aí, motor passando aqui. E isso, eu falo para você, eu já não concordo. Por quê? Porque Jesus está falando dele lá na frente. Paulo também está falando em Tessalonicenses, Pedro toca no assunto, João nas cartas paulinas e no próprio Evangelho de João, Apocalipse também. Então, Antíoco Epifânio foi o anticristo? Foi. Como muitos anticristos, como Hitler, como outros, né, medo-persas, no tempo de Ciro, Dario, também foram déspotas, né, Alexandre o Grande também. Você tem outros anticristos como Nabucodonosor, como o neto de Nabucodonosor, Belsazar e tantos outros. Então você teve durante a história da humanidade. Esse anticristo que está falando Daniel também é, e principalmente é, aquele que virá. Por quê? Porque Paulo fala em Tessalonicenses que ele é segundo a eficácia de Satanás. E Jesus também toca nesse assunto em Mateus capítulo 21, 22, ele fala a respeito, tá? Então, voltando à continha. Essa conta das 69 semanas, ela é interrompida, ela para na morte de Jesus. Na morte de Jesus até a entrada de Tito Vespasiano na destruição do templo, 35 anos depois, para. O calendário para. O cronômetro de Daniel para, porque está exatamente nessa 70ª semana. Bom, eu entendo, agora eu vou falar de mim, cada um entende de uma maneira assim, né? Que você precisa assimilar, absorver isso no teu entendimento. Eu gosto de basquete. Todos os jogos da NBA, que, claro, eu não tenho nenhum canal assim, mas todos os jogos da NBA que tem no YouTube, geralmente eu assisto, eu gosto de assistir. E você, quando assiste o jogo de basquete, é diferente do futebol. O futebol tem 2 períodos, não tem? O futebol tem o primeiro período, que a gente chama de primeiro tempo, 45 minutos, e tem o segundo período, que a gente chama de segundo tempo, mais 45 minutos, não é assim? Só que dentro do próprio futebol, você tem o tempo da bola em movimento e o tempo da bola parada. É por isso que o juiz lá, no finalzinho ou do primeiro tempo ou do segundo tempo, ele levanta a mão para dizer lá pro juiz auxiliar quantos minutos de acréscimo. Por quê? Porque foram os minutos que o jogo ficou paralisado, não é? Então ele fala 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos para cada período, porque é o tempo da bola parada. Quando você vai para a NBA, é exatamente a mesma coisa. Só que lá o jogo é dividido em 2 tempos.
Só que tem o primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo é dividido em dois e o segundo tempo também é dividido em dois. Então você tem 4 tempinhos, né? E 2 tempinhos no primeiro tempo e mais 2 tempinhos no segundo tempo. Se você assistir um jogo de basquete, você vai perceber. Quando a bola para, o cronômetro do jogo também para. Por alguma razão. Ou teve falta, ou o técnico pediu tempo para poder reorganizar o time. Eu admiro demais o jogo de basquete exatamente por causa disso, porque os técnicos, eles são... É um jogo de xadrez, né? Conforme o time opositor coloca um jogador de basquete na quadra, ele imediatamente identifica o jogador e ele vai colocar um jogador para se contrapor aos atributos daquele jogador que entrou em quadra. Eu acho isso... Então é um jogo de xadrez, né? Claro, é um jogo maravilhoso, mas pelo menos eu gosto. E aí você tem toda essa engenharia. Mas quando um jogador comete falta, né, para o cronômetro, aí o jogador vai lá, ou ele tem 2 lançamentos livres, ou ele tem 1 lançamento livre, ou ele tem 3 lançamentos livres. O cronômetro fica completamente parado. Ele só vai começar a contar, a contagem da minutagem, ele só vai contar quando o time pega a bola e coloca em quadra de novo. Aí começa a contar o tempo. Entendeu? Você vai falar, mas o que tem a ver isso com as 70 semanas de Daniel? Quando você chega na 69ª semana, entre a 70ª semana, tem o tempo de uma semana, que não é uma semana literal e também não é uma semana nem no calendário judaico, mas é uma semana que a impressão que eu tenho é que está tudo em suspenso. Por quê? Porque é a semana do grupo gentílico. Também não vou falar a respeito, porque a gente já conversou muito a respeito. É a semana do tempo gentílico, do povo gentílico. Por quê? Esse grupo, ele entrou em substituição ao primeiro grupo, o grupo dos judeus. Mas esse grupo não foi rejeitado. O tempo para eles continua andando. Mas para nós, povo gentílico, nós estamos nesse tempo porque a Bíblia fala que até não se cumprir a plenitude dos gentios, aquele tempo não será, vamos chamar assim, o cronômetro não será liberado. O cronômetro só será liberado quando a plenitude dos gentios se estabelecer. Entendeu? Espero que eu tenha sabido falar. Mas é assim, a gente vai pensando, porque é palavra de Deus, então a gente tem que pensar, tem que absorver sem mistério. E o que a gente não souber, a gente não sabe. Mas que isso fala muito detalhadamente, de maneira simples até, tudo o que significa essas 69 semanas. Então essas 69 semanas, só para você ter um número, significa 483 anos do calendário judaico e 476 anos do nosso calendário. São 483 anos entre a saída de Neemias para a restauração dos muros de Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Qual a diferença desses 483 anos que Daniel pontua? É exatamente as 7 semanas, ou os 49 anos da reconstrução do templo, que Daniel deixa isso muito bem pontuado. Entendeu? Então isso diz respeito a 483 anos do calendário judaico, até a entrada de Jesus em Jerusalém, até a destruição, entre a entrada de Jesus em Jerusalém e a destruição do templo 35 anos mais tarde. Pronto.
Aqui estão as 69 semanas. Entendeu? Glória a Deus, vamos orar. Espero que eu tenha sabido me explicar. Qualquer coisa você manda. Se vocês que têm o meu WhatsApp, por favor, manda a pergunta pelo WhatsApp, que é muito mais fácil. É 944-943441. Porque quando as pessoas me mandam principalmente o YouTube, eu não sei como responder.